E se estamos vivendo mais, uma das áreas responsáveis por isso é a medicina. E as novas promessas incluem o uso de uma calça de astronauta, de um aparelho que ajuda a manter a postura, o uso médico de uma luva que ajuda em exames e também o diagnóstico mais rápido de doenças como o câncer. Diagnosticar o câncer é um processo lento e trabalhoso. No laboratório, pesquisadores do Hospital Universitário de Zurique manejam cuidadosamente lâminas de biópsia. São até 50 para cada paciente. Esse material serve para o patologista examinar sinais de câncer de próstata. Um patologista leva cerca de 1h30 por paciente. Uma tarefa que o supercomputador IBM Watson está fazendo agora em frações de segundo. Se o patologista se tornar mais rápido usando esse sistema, acho que vai compensar, porque meu tempo também vale algo. Se eu me sentar aqui 1h30 olhando para slides, rastreando todos esses slides, em vez de simplesmente confirmar 2 ou 3 positivos, e levando em consideração que pode haver uma taxa de erro de 0,1%, isso irá compensar. Porque eu posso fazer em 1h30 um total de 5 pacientes. O arquivo de imagens de biópsia do hospital está sendo inserido aos poucos no computador Watson, um processo que vai levar anos. Mas talvez um dia os patologistas não tenham que ver os slides através de um microscópio. E o diagnóstico não é a única área que se beneficia da inteligência artificial. A tecnologia está ajudando esta equipe da Universidade de Sheffield a projetar uma nova droga que pode diminuir o progresso de doenças do neurônio motor. Um sistema construído pela startup britânica Benevolent AI está identificando novas áreas para uma exploração maior e muito mais rápida do que uma pessoa poderia esperar. A startup usa o sistema de inteligência artificial para escanear toda a literatura médica e biomédica. Não é fácil ficar em cima de milhões de publicações que são lançadas todos os anos. Então eles podem interrogar essa informação, usar a inteligência artificial e surgir com ideias para novos medicamentos que podem ser usados em uma doença completamente diferente, mas podem ser aplicáveis à doença do neurônio motor. O verdadeiro benefício do sistema é o tipo de ideia inovadora que eles inventaram. A empresa arrecadou um investimento de $100 milhões para desenvolver o sistema de inteligência artificial e ajudar a revolucionar a indústria farmacêutica. Uma combinação entre varreduras cerebrais de ressonância magnética e algoritmos podem dizer a sua idade cerebral. Os pesquisadores explicam que os cérebros mudam enquanto uma pessoa envelhece, ficando menores, por exemplo. Mas não é apenas essa mudança que acontece. O metabolismo muda à medida que a pessoa envelhece. As diferentes partes do cérebro são interligadas e isso muda à medida que envelhecemos. O padrão de fluxo sanguíneo muda e podemos usar diferentes tipos da ressonância para obter informações sobre essas mudanças. E o plano é tentar combinar diferentes tipos de ressonâncias para torná-las mais precisas, para que possamos realmente caracterizar o envelhecimento cerebral das pessoas de maneiras diferentes. A primeira fase do estudo consistiu em análise de dados de 2.000 exames de ressonância magnética com o algoritmo desenvolvido. Depois, a técnica foi aplicada em um grupo de idosos de 73 anos que passaram pelo mesmo tipo de exame. Nós fizemos uma previsão de quantos anos o cérebro tem em referência a este modelo, e então comparamos essa previsão com a idade cronológica real e nós olhamos a diferença entre a idade cronológica e a idade prevista do cérebro. E a ideia é que quanto mais velho o seu cérebro for e quanto maior for a discrepância, então mais negativo isso será para a sua saúde. Deste grupo de idosos que entraram na pesquisa, os que tiveram a idade cerebral mais velha do que a idade real apresentaram um desempenho pior em medidas físicas, padrão para um envelhecimento saudável. Os pesquisadores são notificados quando alguém morre e aproximadamente 10% dos indivíduos da pesquisa morreram. E há uma relação entre a discrepância da idade cerebral deles e o quão propensos eles estavam a morrer.
por diferentes motivos. Essas mortes não foram necessariamente relacionadas ao cérebro, mas um cérebro pouco saudável geralmente indica uma doença em outros lugares do corpo. A pesquisa está em estágio inicial, mas um dia os cientistas esperam que esse tipo de previsão ajude os médicos a convencer pacientes com cérebro de envelhecimento prematuro a fazer mudanças de estilo de vida antes que seja tarde demais. Esta luva recém-desenvolvida pode dar aos médicos a capacidade de tratar com mais precisão pacientes com condições que variam de AVC a distúrbios musculares. Mike Crossley tem paralisia cerebral, uma condição com a qual ele vive desde o nascimento. Um dos principais sintomas da doença é a rigidez muscular. E até agora, os médicos usaram um exame físico para avaliar o grau dessa rigidez para decidir sobre medicamentos e terapias. Mas, de acordo com o médico, esse exame de toque e sensação fornece resultados inconsistentes e muitas vezes imprecisos. E é aí que a luva entra. Ela é revestida de sensores sintonizados que medem a força e a velocidade necessárias para mover os membros de um paciente, de forma muito mais precisa do que um exame convencional. Isso nos ajudará com tratamentos, porque saberemos se os tratamentos realmente estão ajudando, prejudicando ou se estão fazendo alguma diferença. Quero dizer, nós provavelmente temos pacientes com um monte de medicamentos que na verdade não estão fazendo nada por eles e que eles não precisam tomar, mas nós prescrevemos porque eles se sentem melhores e não temos um bom sistema para dizer se realmente está ajudando. Ou nós podemos tê-los como uma dose muito baixa ou uma dose muito alta. Por isso, ajudará a dosificar muito. Outro aspecto é o tratamento para esse problema muscular de distonia ou hipertonicidade. Quem está desenvolvendo a tecnologia é este cientista da Universidade da Califórnia. Ele diz que a luva de alta tecnologia pode ser usada em outros casos que dependem do toque e da sensação do médico para avaliar a condição do paciente. So there are multiple diseases like stroke, cerebral. Existem várias doenças como acidente vascular cerebral, paralisia cerebral, lesões cerebrais traumáticas e também tem fisioterapia, terapias ocupacionais que lidam com a rigidez muscular e todos eles têm seus próprios protocolos para cuidar dos pacientes. E em todos eles, na maioria deles, há esse aspecto de toque e sensação. Portanto, essa tecnologia, além do que eles fazem, fornecerá métricas objetivas para que possam refinar o seu diagnóstico e refinar suas intervenções. Então, é realmente o que esperamos para isso. Os clínicos iriam usá-lo e demonstrar que há resultados melhorados ao cuidar dos pacientes. Os cientistas ainda estão trabalhando na luva, mas a esperança é que em um futuro não muito distante, os médicos terão uma nova ferramenta para diagnosticar e tratar melhor os pacientes. Um estudo indica que nos Estados Unidos, cerca de 1/4 dos adultos relatam dor lombar pelo menos uma vez a cada 3 meses. Pensando nesse público, mas em todo o mundo, 2 israelenses desenvolveram uma nova tecnologia vestível que pode ajudar aqueles mais relaxados na hora de sentar. Chamado de Upright Pro, o aparelho é colocado nas costas do usuário e chama a atenção para que ele sente corretamente sempre que necessário. É definitivamente um produto para o novo milênio, já que passamos tantas horas na frente de computadores e smartphones, fazendo com que nossas costas estejam encurvadas, nosso pescoço inclinado para baixo e causando muita pressão sobre músculos, pescoço e costas. O dispositivo tem 2 sensores e o algoritmo detecta qualquer falha na postura do usuário. Ele age como um aparelho de smartphone para manter os usuários atualizados com o progresso. Você recebe um objetivo diário que te diz quanto tempo você precisa estar em posição vertical hoje e, obviamente, pode acompanhar todos os dados, ver como você progride, obtém pontuações, pode compartilhar com amigos, tudo para que seja realmente uma boa experiência para ter uma postura melhor.
Este fisioterapeuta tem testado o aparelho em pacientes desde o lançamento e disse que são observadas melhorias após cerca de 3 semanas de uso em média. Ele ressalta o lado positivo de ser uma forma de continuidade do tratamento fora da clínica. O aparelho serve muito bem como uma ferramenta de exercício. Uma ferramenta de exercício em casa que nos ajuda a corrigir o comportamento e a mudar a maneira como o cérebro percebe a postura. No traje de astronautas pode estar a solução para pessoas que sofrem com uma doença que causa fortes dores nas pernas. É que sob os trajes espaciais, os astronautas vestem uma calça como essa, com tubos por onde circulam água gelada para regular a temperatura do corpo. A equipe de pesquisa desta universidade em Indiana, nos Estados Unidos, descobriu que se eles usarem água morna ao invés da água gelada, as calças espaciais podem ajudar os pacientes com doença arterial periférica, que causa dores e câimbras para os afetados. Os pesquisadores perceberam que uma única sessão de 90 minutos com as calças já proporcionou benefícios significativos aos pacientes. Observamos reduções na pressão arterial que duraram mais de 1 hora após o tratamento ser aplicado. Vimos mudanças substanciais no fluxo sanguíneo para a perna mais sintomática, que é um dos principais objetivos desta terapia, que restaura o fluxo sanguíneo para os membros afetados. Com base nessas descobertas iniciais, o pesquisador está conduzindo um ensaio clínico para ver se as calças espaciais podem fornecer alívio a longo prazo. A ideia é que se você fizer esse acesso repetido de aquecimento, se expondo à terapia de calor, esses vasos sanguíneos se tornam mais capazes de vasodilatar durante uma situação como de exercício físico. O que isso significa é que haveria mais fluxo sanguíneo e mais oxigênio sendo entregue aos músculos que trabalham. Isso pode prolongar o tempo que eles podem caminhar antes de sentir dor, o que, obviamente, seria um benefício importante em termos de qualidade de vida. Eles podem fazer mais de suas atividades regulares sem sofrer dor nos músculos da panturrilha. Eventualmente, o objetivo é ligar as calças a uma bomba pequena operada por bateria, oferecendo aos pacientes a esperança de que possam melhorar a qualidade de vida usando as calças espaciais em suas próprias casas. Uma empresa de tecnologia da Arábia Saudita está lançando um aplicativo que traduz o idioma árabe para a linguagem de sinais. O app chama Ihsan Insan, que significa caridade humana. O objetivo é integrar mais pessoas surdas à sociedade, facilitando a comunicação. O aplicativo funciona com palavras digitadas e também com reconhecimento de voz. O texto então é traduzido. E nos testes mais recentes do aplicativo, os participantes consideraram o resultado como um sucesso. No passado, nós, surdos, tínhamos que conversar com os outros na presença de um tradutor. Mas agora não. Meu dispositivo é meu tradutor e eu falo com ele e ele traduz diretamente. E agora eu estou muito feliz com esse programa. Atualmente, o aplicativo funciona em árabe, mas a empresa espera lançar em várias outras línguas, sendo o inglês parte da próxima fase de testes. Mas os desenvolvedores dizem que não é apenas um tradutor. O aplicativo também atua como um meio para melhorar a comunicação com os membros da comunidade surda, atuando como um sistema de bate-papo. 3 anos atrás, Julissa Marques ficou cega após levar uma facada brutal do então namorado que queria atacar o filho dela. Ele pegou uma das minhas facas e simplesmente começou a dar facadas. A primeira que sofri já foi no olho esquerdo. Simplesmente rompeu meu olho e continuou me atacando. Ao todo me disseram que foram 30 feridas por facadas. Eu perdi a visão do olho esquerdo na hora em que fui esfaqueada. E no meio do ataque, eu perdi a visão do olho direito também. Ele estava me estrangulando e perguntando coisas como por que eu não tinha morrido ainda. E eu penso que não era a minha hora. Eu sempre digo que não era a minha hora. It wasn't my time. Like I always tell people, it wasn't my time. Mas hoje, com a ajuda de óculos eletrônicos, a visão de Julissa é quase 20 por 20, número de uma visão normal.
Tudo por causa de um dispositivo especial que ela passou a usar, um óculos bem diferente. Oh my gosh, it was amazing. Gostei, é realmente incrível. Eu tinha que ver o rosto da minha irmã claramente desde que aconteceu pela primeira vez. Eu finalmente pude ver o meu médico. E você sabe o quão incrível ele é? Não sabe. O cirurgião Ronald Gentili e a equipe dele foram capazes de restaurar a retina do olho direito após o esfaqueamento. O nervo óptico do olho esquerdo foi severamente cortado, o que deu poucas chances a Julissa de voltar a ver. A retina direita foi separada e amassada no fundo do olho, mas a equipe médica foi capaz de colocar a retina de volta ao lugar e restaurar a visão, embora legalmente Julissa ainda seja cega. O nível de trauma ocular deu a ela uma chance de apenas 3% de ter uma visão útil de novo. Definitivamente superamos isso em termos de prognóstico. Não só pela cirurgia que fizemos, mas também usando a tecnologia para ela conseguir ver melhor. Usando óculos regulares agora, a visão de Julissa é de cerca de 20/200, o que significa que ela consegue ver a 6 metros de distância, o que uma pessoa com visão perfeita consegue ver a 60 metros. Com esse óculos especial, que tem uma ampliação, ela conseguiu chegar à linha 20/20. Mas não gostamos de usar isso como uma visão 20/20 por causa da ampliação. Mas eu entendo a visão em termos de como ela melhora o funcionamento. Então temos pessoas com visão muito boa, mas que não estão funcionando bem. E temos pessoas com visão pobre e que funcionam muito bem. E o que o equipamento faz é que ele pega a informação que tem e aproveita ao máximo. A empresa eSight Eyewear, que produz o óculos especial, foi fundada em 2006 por um engenheiro que tinha 2 irmãs cegas. Ele criou a companhia para que elas e outras pessoas pudessem voltar a ver. O eSight abriga uma câmera na frente do dispositivo. Ele captura o que está na frente do usuário. O dispositivo aumenta instantaneamente essa medida e aumenta em um formato ainda mais palatável para quem tem deficiência visual ou é legalmente cego. O dispositivo está bombardeando os olhos com informações para mandar para o cérebro através do olho. Pode apresentar uma imagem que é praticamente o que você e eu veríamos. É um verdadeiro avanço vestível para aqueles que vivem com a perda de visão. A última geração dos óculos custa cerca de $10.000.